Na última sexta-feira, nós fomos negativamente chocados com a abertura dos Jogos Olímpicos. Eu não pretendo aqui tecer nenhum comentário além desse que eu vou fazer nesse momento, que é a citação do Salmo de número 2, que diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Bom, sexta-feira, dia 26, as Olimpíadas começaram. Eu sei que grande parte de nós também começou a seguir aqueles esportes que estão sendo transmitidos. Se você passar na frente de bares, padarias, casas, você logo verá a TV ligada e transmitindo, seja lá qual for o esporte da sua preferência. E quando nós olhamos as Olimpíadas, nós praticamente também começamos a nos lembrar daqueles talvez 2 minutos de fama como atletas que talvez nós tenhamos tido anos atrás, quando éramos mais jovens. Todos nós tivemos pelo menos 2 minutos de sentimento de atletas, pelo menos eu espero. Alguns não chegaram a ter esses 2 minutos, eu entendo e te entendo bem. Uma das recordações que eu tenho dos meus 2 minutos foi mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos de idade, em um acampamento que a nossa igreja costumava frequentar e enviar os seus jovens e adolescentes. E em meio a uma das várias brincadeiras que nós tínhamos ali, os equipantes, os pastores, na verdade, eles dividiam a criançada em várias equipes, e aí alguns membros dessas equipes, e nesse caso eu era um desses membros de uma dessas equipes, nós teríamos que correr em volta, uma corrida de longa distância, em volta de 2 campos de futebol. E eu sei que para um pré-adolescente ou para um adolescente, talvez esse não seja um feito assim tão complicado. Hoje em dia eu já não sou tão ingênuo assim, né? Talvez eu conseguiria fazê-lo de carro muito bem, né? Bom, um pouco antes da largada, nós estávamos ali nos arrumando da nossa maneira, e nós nos chegamos ali naquele ponto de partida, e segundos antes daquele apito soar, o meu coração de 12 anos de idade começou a palpitar um pouco mais forte, e do nada me veio um pensamento. E o pensamento, não sei de onde ele veio, mas era o seguinte: essa é uma corrida longa, corra num ritmo moderado, permaneça nesse ritmo até o fim. Eu não sei se esse pensamento veio porque eu vi algum atleta falando isso dias antes na TV, ou se o meu irmão havia citado alguma coisa, porque aqueles que conhecem meu irmão sabem que ele não é nenhum atleta, tá bom? Mas o apito soou, aquele pensamento ecoou na minha cabeça, e todos começaram a correr. Todos os meus colegas de acampamento saíram em disparada, como se eles estivessem correndo contra o Usain Bolt. E eles corriam dando a sua vida. E 5, 10, 15 segundos depois, eu vi o primeiro já cansado parando, o segundo debruçado sobre as suas pernas, o terceiro colocando o café da manhã para fora, e assim por diante. E eu ali, no meu ritmo, bem moderado, devagarinho, lembrando a fábula de Esopo, talvez eu seria a tartaruga. E ali eu continuei. Quando eu me dei conta, eu já tinha atravessado mais da metade do segundo campo. E aí eu olho para frente e vejo mais ou menos uns 3 ou 4 competidores ali, e cada um deles correndo, esbaforidos, se cansando, e cada vez mais eu me aproximando, até que passei 1, passei 2, passei o terceiro, e finalmente cheguei à linha de chegada. E aí eu vibrei nos meus 2 minutos, se é que eu conseguia, porque não tinha mais fôlego para fazer nada.
ganhei aquela corrida tão esperada. Finalmente, venci. Os equipantes olhavam para mim, todos alegres. Nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Saiu de último lugar e chegou em primeiro. Eu só me lembro disso porque isso aconteceu comigo, né? Porque geralmente a gente não lembra dessas coisas quando elas acontecem com as outras pessoas. Nós achamos, infelizmente, que a vida cristã, muitas vezes, é uma vida de 100 metros rasos, quando, na verdade, eu diria que ela é uma corrida muito parecida com essa a qual eu participei, ou talvez um pouco mais extensa. Talvez ela é mais parecida, ou seja, mais parecida com uma maratona. Sabe, desde aquele dia em que você teve ciência da sua pecaminosidade, da sua necessidade de Deus, da sua distância de Deus, daquele Deus que é 3 vezes santo, que você dobrou os seus joelhos, clamou por perdão, clamou por salvação. Desde aquele dia, você se encontra numa corrida, a corrida da vida cristã, ou a maratona da vida cristã. E essa corrida, essa maratona, ela é caracterizada por 2 elementos: a santificação e o arrependimento. A santificação seria a direção na qual nós estamos indo a partir daquele momento. E o arrependimento é um estilo de vida que nós vivemos ao longo de toda essa corrida. Irmãos, não adianta nós corrermos uma corrida sem nós seguirmos o caminho certo. Se nós simplesmente sairmos em disparada, nós provavelmente chegaremos em primeiro lugar. Mas, em primeiro lugar, no local errado. Mas enquanto faz uma corrida longa, se faz necessário pausas, se faz necessário momentos para que possamos tomar um gole de água, às vezes usar o banheiro, às vezes recalibrar, colocar os nossos pensamentos em ordem. E talvez a vida cristã, ela poderia ser comparada não apenas com uma maratona, mas eu diria com uma ultramaratona. A ultramaratona são aquelas corridas em que as pessoas correm pelo menos uns 100 quilômetros. Eles fazem um percurso de 100 quilômetros, muitas vezes em 24 horas. As ultramaratonas, elas costumam ser também muito mais difíceis que as meras maratonas. A desidratação, o cansaço, contusões, perigos no caminho, porque é uma extensão muito longa, e tudo mais parece que se faz presente nas ultramaratonas. Não é à toa que algumas pessoas que participaram de algumas delas vieram a falecer. O ponto é que se você é um cristão, se você depositou os seus pecados aos pés de Cristo, se você se despiu do velho homem, se você trocou a sua roupa imunda pelo seu uniforme de cristão, para que pudesse participar dessa corrida, então alguma coisa deve mudar. A maneira que você percorre essa vida deve ser uma maneira completamente diferente. Como que nós devemos enfrentar essa corrida, irmãos? Como que nós devemos viver a nossa vida cristã? É justamente isso que nós veremos nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajuda-nos para que possamos enxergar a necessidade que temos de Ti, do conhecimento da Tua Palavra e da aplicação da Tua Palavra no nosso dia a dia. Ó Pai, rogamos a Ti, ó Pai, aproxima-te de nós, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Em nome de Cristo que oramos, amém. Como Paulson diz, nós estamos todos em uma trajetória daquilo que somos para aquilo que nós seremos. Nós certamente enfrentaremos desafios ao longo da nossa jornada e nós certamente falharemos ao longo da nossa jornada. Usando aqui a metáfora da corrida, enfrentar esses desafios seria como tentar pegar uma saída, pegar ali aquela saída, aquele atalho que não consta no mapa da corrida proposta.
O problema é que cortar o caminho nos faz entrar em outros caminhos em que a área é um pouco mais arriscada. E muitas vezes, porque nós não conhecemos o terreno, nós caímos, nós nos lesionamos, nós nos machucamos. E a vida cristã também é assim. Nós constantemente caímos, mas irmãos, aqueles que são verdadeiramente chamados e pertencem a Deus, eles não permanecem lá caídos. Eles se levantam, eles se arrependem e eles continuam. Talvez isso soe como novidade para você, e você não saiba daquilo que eu vou falar agora, mas a primeira das 95 teses de Lutero foi a seguinte: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, Ele conclamou que toda a vida dos crentes fosse uma vida de arrependimento. Essa é a primeira das 95 teses que Lutero colocou na porta daquela igreja. Irmãos, o arrependimento, portanto, necessário ao longo dessa jornada. E arrepender-se é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais facilmente nós nos arrependemos e mudamos o nosso viver, para que o nosso viver se assemelhe ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro comanda em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, abra lá, 2 Pedro 3, versículo 18. Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Veja que desta forma, o arrependimento não é apenas um fim em si mesmo, mas o arrependimento também, ele é um meio para um fim. Nós devemos sim nos arrepender a fim de nós prosseguirmos, bem como nós devemos nos arrepender para nós nos tornarmos mais parecidos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos longe de Deus, nós agimos e ficamos como Davi em meio ao seu pecado. Nós lemos aqui o Salmo 51, o Salmo de arrependimento. A cena que Davi pinta no outro Salmo, no Salmo 32, se vocês desejarem abrir ali, é a cena de um homem ou de uma mulher afastados de Cristo, emaranhados nos seus pecados, perdidos no atalho que tomaram na sua vida. E o Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas, no versículo 5, Davi diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por causa disso, irmãos, é que ele pôde abrir esse Salmo 32 com as seguintes palavras no versículo 21, versículo 1. Feliz ou bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos arrepender constantemente, e que nós precisamos rogar a Deus, a fim de que nós possamos e sejamos capazes de prosseguir na nossa jornada. Mas em segundo lugar, nós não podemos nos contentar na maneira em que nós estamos. Nós não podemos nos contentar como cristãos em sermos cristãos imaturos. O crescimento é uma característica inerente de todo cristão, ou seja, todo cristão cresce, ou todo cristão deveria estar em um constante crescimento.
num crescimento à semelhança de Cristo. Alguém que não cresce não é alguém que pode ser considerado um cristão. Não confunda o que eu estou dizendo aqui com dizer assim: olha, pastor, quando eu fui salvo, eu tinha um conhecimento de Deus, ou sobre Deus, e agora eu tenho um conhecimento mais aprofundado sobre esse Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um conhecimento verdadeiro de Deus, de realmente você conhecer a Deus. Se eu tivesse aqui, eu tenho, 3 meninas, mas se depois de 5 anos, uma das minhas meninas permanecesse com as características de uma criança de 1 ano de idade, certamente alguma coisa estaria errada. Por que então que nós olhamos para a nossa vida cristã e achamos que nós podemos estar exatamente iguais hoje, da maneira que nós estávamos há 5 anos atrás? Por que nós achamos ou as coisas não nos estranham quando nós olhamos para a nossa realidade e nós continuamos lidando com os mesmos pecados que nós lidávamos há 3, 4, 5, 10 anos atrás, ou pecados que nós lidávamos quando nós éramos adolescentes? Por que nós achamos que nós podemos permanecer como nós estamos, mesmo depois de tantos anos frequentando a igreja de Deus, ouvindo pregações e sendo desafiados semanalmente? Por que nós achamos que está tudo bem conosco, se nós continuamos lidando com as mesmas tentações? Não é de se estranhar que você ainda não tenha superado alguns daqueles pecados que cometia há alguns anos? Será que você acha natural para um cristão genuíno viver lidando com os mesmos anseios, desejos que ele tinha antes de conhecer a Cristo? Eu sei, irmãos, os nossos desejos, as tentações virão. Um homem não deixa de ser homem porque ele aceitou a Cristo. Logo, os seus desejos pecaminosos em relação às mulheres permanecem. Os desafios permanecem. Mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É como não há mudança na nossa vida, sendo que nós conhecemos a Cristo e fomos regenerados pelo seu Santo Espírito. O autor de Hebreus, ele se deparou com uma situação semelhante com essa, e por isso ele disse aos seus ouvintes naquela época, abra lá comigo em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus 5:11, essas são as palavras do autor de Hebreus aos seus ouvintes que estavam padecendo ou estavam sendo perseguidos. Ele disse assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. E assim ele continua o texto, com o desafio. Irmãos, parece que nós muitas vezes ainda precisamos de leite, quando nós deveremos estar mastigando carne. Irmãos, nós não podemos mais viver
da maneira que nós vivíamos. A cada dia nós devemos estar mais parecidos com Cristo e menos parecidos com o próprio eu, antes de nós conhecermos a esse Cristo. Assim como nós vimos, nós cairemos e os salvos se arrependerão. Se transformarmos, ou se formos transformados, nós viveremos de uma maneira diferente. Se nós pudéssemos desenhar a nossa vida numa linha do tempo, e essa linha do tempo fosse convertida num gráfico, nós talvez enxergaríamos esse gráfico numa constante ascendente, não uma descendente. Sim, haveriam ali dias em que nós cairíamos um pouquinho, mas ele voltaria a ter uma tendência de alta, constante, todos os dias, subindo e subindo, até que nós cheguemos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a chave para obter uma visão da santificação, ou seja, uma visão de longo prazo, é disso que nós estamos tratando, é compreender a direção em que nós estamos indo. O que importa, portanto, não é necessariamente a distância que nós já percorremos, não é a nossa velocidade, não é o quanto tempo que eu já sou cristão. O que importa é o rumo, é a direção em que você está indo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? E muitos que estão aqui se considerando cristãos, talvez estejam apenas pegando carona no ônibus do cristianismo. E sabe de uma coisa? Quando esse ônibus passa pelo centro da cidade, aí as luzes vão chamar a nossa atenção, as coisas vão ser muito notáveis, brilhantes, encantadoras, e muitos descerão antes de chegar no ponto final, porque estão sendo enganados, eles tomaram o ônibus errado, e pararam ali, naquele ponto, achando que já estão no céu. Mas esse processo de crescimento, essas mudanças, elas precisam ocorrer, e elas só podem ocorrer por meio da palavra de Deus. Nosso irmão Humberto já mencionou esse texto, e aquilo que João fala em João capítulo 17, versículo 17, que na verdade são as palavras do próprio Senhor Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais uma vez, o apóstolo Pedro, ele tem muito a nos ensinar na sua epístola. Volte lá para 1 Pedro agora, capítulo 1, a partir do versículo 22. Veja o que o apóstolo diz em relação à verdade de Deus, ou à palavra de Deus, que é a Bíblia. 1 Pedro 1, 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É esse o seu anseio? É assim que você deseja a palavra de Deus? É assim que você se dá quando está diante das palavras de um Deus 3 vezes santo? Ou é com desdém? A palavra diz isso, mas Deus vai levar em consideração a maneira que eu estou vivendo, os problemas que eu estou passando, as dificuldades que eu estou enfrentando. Não se engane. A
palavra de Deus não muda. E aquilo que Deus falou, Ele cumprirá e Ele vai requerer de nós. O salmista também explanou como que ele fazia isso no Salmo 119, um salmo bem conhecido, nós acabamos de ler parte dele. E no versículo 11 o salmista diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras, a fim de não pecar contra ti. Essa é a maneira que nós devemos agir, irmãos. Nós devemos memorizar a palavra de Deus, e não só memorizá-la, mas ao memorizá-la nós devemos aplicá-la. Irmãos, são as palavras de Deus que servem como meio de prevenir que nós venhamos a pecar. Ainda no Salmo 119, vai lá para o versículo 105, veja o que o versículo 105 diz, outro versículo bem conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai nos impedir de tropeçarmos, de cairmos, quando nós estivermos na nossa corrida, quando nós estivermos chegando lá na frente, perto da linha de chegada na nossa ultramaratona. O apóstolo Paulo nos ensina também como que nós devemos fazer isso. Abre lá comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Veja que Paulo, ele sempre trabalha de forma prática. Nós é que temos dificuldade de ler a Bíblia e achamos que ela é muito complexa muitas vezes. Paulo, ele fala exatamente o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós crescemos à semelhança de Cristo quando nós pegamos a palavra de Deus e colocamos no nosso coração, e ela abunda na nossa vida, quando ela é encontrada ricamente, em abundância, no nosso dia a dia. Então nós devemos instruir, nós devemos aconselhar uns aos outros, tendo por base a sabedoria que vem da palavra de Deus. Irmãos, nós jamais podemos nos esquecer que a palavra de Deus é fonte de vida. Essa é a fonte de vida que todos nós precisamos. E é isso que Paulo ensina em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em terceiro lugar, nós crescemos por meio do auxílio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, é aquele que, por sua vez, nos ajudou e nos ajuda por ter inspirado a própria palavra de Deus. Exatamente isso que o apóstolo João diz em João capítulo 14. João 14, a partir do versículo 25, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Esse tudo que vos tenho dito aqui foram as palavras de Cristo, a qual nós vimos há pouco que é a própria palavra de Deus. E por isso, então, irmãos, nós, como cristãos, na nossa maratona, no nosso dia a dia, na nossa vida, precisamos rogar a Deus sempre que nós nos encontramos perdidos, desorientados, afastados do caminho, cansados, em meio a perigos. Nós devemos rogar a Deus para que Deus nos ajude
por meio do seu Santo Espírito, para que Ele nos conduza. E olha só, Ele te conduzirá, mas por meio da sua palavra. Veja também, em quarto lugar, como que nós devemos buscar esse crescimento. Nós devemos buscar olhando para a linha de chegada, para o ponto final. Mas como que nós fazemos isso? Irmãos, ao correr, nós devemos deixar para trás absolutamente tudo aquilo que nos impede de fazermos o nosso melhor. Ou seja, libertando-se de tudo que possa te embaraçar, para que você possa correr com perseverança. Volte comigo lá para Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. O autor de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, nós devemos correr nos livrando de tudo aquilo que possa nos impedir de correr livremente. Na época de Paulo, talvez isso choque alguns dos irmãos, as corridas eram realizadas por atletas que corriam completamente nus, para que nada os impedissem de chegar na linha de chegada em primeiro lugar. Talvez o paralelo que nós possamos traçar aqui seja um paralelo variado, mas eu diria que qualquer coisa que te impeça de crescer no conhecimento e na graça de Deus é algo que te embaraça, é algo que te atrapalha. Talvez o seu uso irrestrito das redes sociais seja aquilo que mais te roube o tempo que você tem. E no final do dia, talvez você esteja tão cansado para ler a Bíblia, mas se checar o tempo gasto nas suas redes sociais, você verá que isso foi aquilo que te atrapalhou. Isso foi aquilo que embaraçou o seu caminho. Talvez você não tenha tempo para meditar na palavra de Deus, mas você passa 24 horas por dia com aquela música tocando ao fundo, com os fones de ouvidos colocados, plugados na sua orelha, como se a sua vida fosse vivida com uma trilha sonora. E constantemente seus pensamentos são levados para essas canções, que muitas vezes não enaltecem a Deus, mas exaltam apenas o homem. Talvez você não tenha tempo para Deus, pois a sua preocupação com a sua imagem, ela seja demasiada. Você está preocupado demais com o eu. Afinal, nós achamos tempo para nós irmos à academia, muitas vezes. Nós achamos tempo para comprar roupas novas. Nós achamos tempo para nos maquiar, ir no cabeleireiro, ir no barbeiro, para nós fazermos absolutamente tudo, até massagem muitas vezes. Mas nós não temos 5 a 10 minutos para meditar na palavra de Deus. 90 minutos torcendo e vibrando ali com o seu time é considerado algo completamente normal nos nossos dias. Mas 90 minutos cultuando a Deus em uma semana é tempo demais. É tempo demais. Irmãos, o que é que tem te embaraçado? O que é que tem te atrapalhado nessa caminhada? Veja também que nós devemos fazê-lo, devemos nos afastar e devemos percorrer essa ultramaratona buscando um crescimento contínuo, tendo os nossos olhos fixos no nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja aí em Hebreus capítulo 12, agora no versículo 2, o que o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. É importante nós lembrarmos que nós somos indesculpáveis. Como cristãos,
nós não deveremos ter dúvidas quanto a esse propósito. O nosso alvo é a semelhança de Cristo. E para isso nós não podemos, e por isso nós não podemos tirar os nossos olhos do nosso Salvador, da linha de chegada. Nós não podemos olhar para um lado, olhar para o outro. Assim como Ló, nós devemos caminhar e seguir em frente, tendo o próprio Cristo como nosso alvo, e não correndo como a sua esposa, olhando para trás. Ele olhava para trás porque o seu coração ainda estava lá. Mas nós devemos olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós devemos buscar o crescimento, nos exercitando, irmãos, na piedade. Paulo instrui Timóteo, mais uma vez, lá em 1 Timóteo, agora no capítulo 7, e ele fala o seguinte, em 1 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha o que ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Eu não quero ouvir nenhum amém aqui, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nós nos esforçamos para nos exercitar nos exercícios físicos muitas vezes, mas exercitar na piedade dá trabalho, dá muito mais trabalho. Talvez você se pergunte, mas o que isso significa de forma prática? Bom, não vou deixar você sem resposta. Paulo ele fala ainda em 1 Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo 7, um exemplo apenas. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. E olha o que ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, ele diz aqui, o que isso significa? Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que é exercitando ou colocando em prática os dons que você tem. Quais são os seus dons? Ah, não sei. Como é que eu descubro meus dons? Vou te dar uma dica. Não é respondendo a um questionário de dons. Não é assim. É buscando servir na igreja de Deus. E aí, naturalmente, você verá se você está apto para aquilo, e os outros verão se você está apto para aquilo. E Deus vai trabalhando no seu coração. Logo, você adquire o conhecimento do que você deve fazer e como que você deve proceder, mais uma vez, a partir da palavra de Deus. Então você os coloca em prática, obedecendo os mandamentos de Deus por meio dos seus relacionamentos. Esse é o serviço a Deus. Essas são as boas obras. Fica o desafio hoje. Leia 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Não vai te levar 20 minutos para você fazer isso. Talvez 15 minutos. Muito menos tempo do que um jogo de futebol, né? 15 minutos. E anote quantas vezes as palavras boas obras são empregadas nesses textos. Nós somos salvos para nós praticarmos as boas obras. Irmãos, a comunhão, ela é necessária, porque é o meio pelo qual nós nos fortalecemos, é o meio pelo qual nós incentivamos aos outros, é o meio pelo qual nós admoestamos uns aos outros. Nós servimos aos nossos irmãos por meio dos nossos recursos, em comunhão com eles, e nós servimos a Deus quando nós cumprimos os seus mandamentos.
por fim nós crescemos e nós chegamos ao fim da nossa carreira ao imitar a Cristo. 1 João 2,6, o apóstolo João diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa talvez seja uma das palavras mais duras ou mais difíceis de serem aplicadas. Sabe por quê? Nós somos capazes de falar aquilo que Jesus falou. Nós somos até capazes de ensinar aquilo que Jesus ensinou. Mas andar como ele andou, aí as coisas ficam mais nubladas, tenebrosas, difíceis. Qual foi a sua reação à última provocação que você recebeu? Seja lá de quem for. Dos seus filhos, das pessoas na rua, do trabalho. Qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação quando você se sentiu traído por alguém que você realmente confiava? Qual foi? Qual foi a sua reação ao se deparar com uma situação em que você pudesse levar vantagem sobre as outras pessoas? O que você fez? Por que não agir como Cristo? Cada um sabe dos seus pecados. Por que não agir como Cristo? Por que nós preferimos buscar o nosso próprio interesse? Por que nós preferimos, ao invés de sofrer o dano, aproveitar e ser o primeiro? Por que nós não preferimos sofrer o dano como nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que os outros não se deem mal e não fossem culpados? Pois bem, em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro nos dá mais alguns exemplos disso. De forma prática, a NVI diz assim, 2 Pedro 2:1, versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Essa deve ser a trilha que nós devemos percorrer como cristãos. Esse deve ser o caminho. Esse deve ser o nosso esforço. Lembre-se que Deus continuamente transforma cada cristão mais e mais na imagem do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lembre-se, irmãos, Cristo morreu por nós, não apenas para nos dar a vida eterna, mas para que nós pudéssemos viver não para nós mesmos, mas para aquele que por eles ou por nós morreu e ressuscitou. Nós não recebemos o perdão dos nossos pecados para simplesmente continuarmos vivendo nos nossos pecados. Antes, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e que conduzem à piedade, 2 Pedro 1:3. Louvemos, portanto, a Deus pela glória da sua graça, porque a cada centímetro percorrido, nós estamos seguros na direção correta. Irmãos, que o esforço que nós teremos ao longo dessa semana não seja um esforço apenas para suprir as nossas necessidades e anseios terrenos, mas que nós possamos de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, buscarmos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E que ao olhar para o seu proceder, o seu andar, a sua caminhada, para a sua vida, as pessoas ao seu redor
possam dizer assim: eu vi Cristo ali, eu vi Cristo ali. Vamos orar? Pai, faz-me ser um espelho da Tua graça, para mostrar a outros a alegria do Teu serviço. Que os meus lábios sejam símbolos afinados, retumbando o Teu louvor. Permite que uma aura de Espírito Celestial brilhe ao meu redor e uma lâmpada de bondade clareie o meu caminho. Ensina-me a feliz arte de cumprir as tarefas temporais com uma mente centrada nas coisas eternas. Envia-me a ter compaixão dos ignorantes e dos que sofrem. Ajuda-me a andar como Jesus andou, meu único Salvador e exemplo perfeito, tendo sua mente como seu interior e a sua humildade como traje com que me revisto. Permite que meu feliz lugar seja entre os pobres de espírito. O meu deleite sejam entre os gentios ou as gentis fileiras dos mansos. Permite-me sempre estimar os outros como superiores a mim mesmo. Encontrar na verdadeira humildade a herança de 2 mundos. Amém.